Quem não me conhece, eu sou Fábio Camada. Eu acho que talvez quase todos aí a gente já tenha a oportunidade de ter se conhecido. Eu quero, antes de mais nada, agradecer aos nossos convidados, né, o Gilberto e o Pietro. Já falo um pouquinho mais a respeito deles. E a gente já dá início, para não sequer com introduções muito longas, porque a gente tem pouquíssimo tempo e muita informação. Como é que a gente mais, a grande parte das pessoas já sabe, a gente faz sempre introdução para, eventualmente, pessoas que não tenham ainda participado de nenhuma das nossas lives. É basicamente um estudo que prevê algumas tendências dentro da área de comércio exterior. E esse estudo foi criado com base em entrevistas, percepção de diversos profissionais e uma série de outros aspectos que a gente levou em consideração para construir um estudo não científico, mas um estudo norte de tudo aquilo que tende a acontecer dentro do nosso segmento, dessa área tão abrangente. Estamos já na reta final das lives, né? É o nosso 8º encontro, isso nos entristece um pouco, mas certamente até por sugestão de diversas pessoas que nos acompanham, a gente deve, de alguma maneira, dar seguimento a esse trabalho que tem sido tão legal, não só para a gente, mas como também para as pessoas que participam como convidados e ouvintes também. Muito legal, a gente está muito feliz com o resultado. Hoje a gente aborda um tema que é a logística digital estratégica, né? Evidentemente é importante contextualizar um pouquinho, porque toda vez que a gente menciona a logística digital, nos leva diretamente ao raciocínio para o e-commerce, para as vendas online, para tudo aquilo que vem crescendo tanto nos últimos tempos, principalmente por conta dessa situação que a gente vive. Mas seria evidentemente um grande desperdício ter os convidados dos quais eu já apresento para vocês, falando basicamente de e-commerce, né? Eu acho que o e-commerce é uma parte dentro do nosso segmento e a gente tem diversos outros aspectos do e-commerce que vão nos auxiliar a compreender todo esse cenário e a gerar excelentes insights, que é o nosso principal objetivo aqui. Então, a gente divide esse encontro em duas partes. No começo dele, conversa conosco o Gilberto Santos, que é um grande amigo de mais de alguns anos, é melhor a gente dizer assim, porque se a gente for muito claro com relação à data, nos complica um pouquinho. Gilberto, um grande amigo, um profissional excelente, excepcional, com uma excelente reputação. Obrigado, Giba, por estar conosco aí. Ele hoje é o vice-presidente de marketing e comercial vendas na One. One, para poucos que talvez não saibam, hoje figura entre os 5 maiores armadores do mundo e é a fusão de 3 armadores japoneses e são eles a K-Line, a MOL e a NYK, ou seja, o Giba já vem representando uma empresa que estrategicamente se posicionou no mercado que se movimenta muito com essa fusão nunca antes esperada, né? O Giba já vai falar para a gente sobre isso, mas nós que somos da área nunca até então imaginamos que 3 armadores japoneses pudessem fazer uma fusão tão importante, tão relevante no mercado. Isso já nos gera quase o primeiro insight, né? Comigo também está um outro grande amigo, é o Pietro Paroni, que hoje é responsável sudeste por toda a área comercial da Multilog, que certamente figura, se não o maior entre os maiores recintos alfandegados do Brasil. Uma grande empresa com uma grande história. Então, certamente a gente tem muito aqui para aprender e muita coisa para escutar. Obrigado a ambos novamente pela presença, tá? E aí, eu de novo, separando um pouco os temas, né, dentro da nossa tendência de hoje, da logística digital estratégica, eu preciso pedir para que o Giba nos fale sobre estratégia. É uma empresa que figura entre as 5 maiores do mundo no segmento, como eu disse há pouco. É uma empresa que, como também disse, veio de uma fusão, um conglomerado de empresas, relevância extrema, ou seja, eu queria já jogar para ti a bola, Giba, perguntando como é que você enxerga essa questão dentro da logística mais estratégica? Como é que é o posicionamento de vocês? Qual é o teu sempre fora da empresa e de que forma que a gente pode entender o processo estratégico dentro Por favor. Okay, bom dia, pessoal. Um prazer aqui grande atender. Não foi um pedido, foi uma convocação aqui, e convocação a gente não contesta, a gente atende, né? E feliz, né? E para mim é uma alegria grande aqui estar uma audiência como essa. Então espero poder aí dar um pouquinho de informação e poder contribuir de alguma maneira com cada um de vocês. Bom, como o Fábio falou, obrigado aí por todas as reverências. A One tem, na verdade, né, uma participação crescente no mercado. É uma empresa que, na verdade, completou um pouquinho mais de 2 anos de fundação, de início de operações.
e na verdade, vivendo talvez, né, um dos tantos desafios que a gente vai ter pela frente, que é trabalhar dentro de um cenário muito diferente, né? Um paralelo muito rápido. Nós temos algo em torno de 180 funcionários no Brasil, 99% trabalhando em home office, né? Nós somos 100% digitais desde o primeiro dia de operação, o que permite que a gente tenha conseguido manter um nível de atendimento inalterado desde o primeiro momento. Nós nunca imaginávamos que um dia íamos passar por isso nessa proporção, nem nós, nem ninguém, né? Então, está sendo, desde do momento que isso começou, um desafio que a gente tem percebido que tem funcionado muito bem. Eu, particularmente, estou de volta ao escritório e, num total de 120 pessoas no escritório onde eu estou, nós estamos em 3 pessoas, né? Todo o restante está trabalhando em home office. Então, para aqueles que interagem conosco, devem estar tendo aí as suas experiências, na verdade, de como isso funciona, ou como isso tem funcionado. E caso isso não tenha funcionado, vocês já têm aí um canal de comunicação para dizer o que não está dando certo, né, para que a gente possa trabalhar para corrigir. Bom, a gente, dentro do segmento, quer dizer, transporte marítimo, eu sempre começo muitas vezes introduzindo as coisas da seguinte maneira. Existe uma questão, né, uma terminologia que a gente usa no transporte marítimo que diz basicamente, não exatamente de forma literal, mas diz o seguinte: você está entrando numa aventura. A aventura pode dar certo ou pode dar errado. E se der errado, a culpa não é minha. A gente resumir a conversa, né? Então, a gente vive um cenário, na verdade, né? A organização, a como nós colocamos, na verdade, as coisas para funcionar, existe uma questão física de transferência de cargas de A para B, que tem um oceano entre esses 2 lugares, né? E um oceano a gente está acostumado, né? Para aqueles que gostam de praia, e eu acredito que muita gente aqui gosta, nosso limite, na realidade, de oceano vai até um pouquinho além da arrebentação, até para alguém aí que, de repente, gosta de surfar, pode ser que seja por aí que as pessoas passam, né? A grande maioria das pessoas. Lembrando que quase tudo que a gente faz, de alguma maneira, passa por esses caminhos que a gente não conhece, que são muito difíceis de manejar. Então, a parte a este desafio, que é essa transferência, a gente tem a parte de interagir, na verdade, com quem é, de fato, o tomador do negócio. Então, todos os trabalhos que a gente faz, e a gente tem equipes, felizmente, né, a integração de 3 empresas, foi muito difícil, na verdade, do ponto de vista cultural, mas foi muito bom, porque trouxe um terreno muito fértil de profissionais que nos ajudam todos os dias a poder fazer, como é que fala? Juntar conhecimento, juntar experiência diferente para trabalhar dentro dessa questão, ou seja, definir produto, definir atendimento, definir, na verdade, movimentação. Então, a gente trabalha muito forte nisso. Tem um processo muito significativo de descentralização, né? Nós somos uma empresa que tem sede em Singapura e nós temos, o mundo é dividido em 5 regiões. Para a gente, a América Latina é de México para baixo. E a minha responsabilidade está sobre 21 países nesta região, né? Então, é o Brasil e mais 20, né, para a gente se divertir. Então, tem bastante coisa para a gente falar aí, na verdade, de todas as situações que a gente enfrenta em cada um deles. Legal, Giba, perfeito. Eu acho que seria importante, então, pelo que você está falando, já nos traz aí uma informação relevante. Dentro de um cenário de uma empresa, um conglomerado de 3 grandes empresas, a gestão desse processo estrategicamente foi posicionada no Brasil, certo? Ou seja, a gente aqui entende, já fazendo menção à nossa tendência estudada, que um grande hub de gestão dentro de um grande conglomerado foi criado no nosso país, certo? Todo o nosso management, na verdade, da América Latina, né, que, de novo, responsável por 21 países, está em São Paulo, no Brasil. Então, presidente e 3 vice-presidentes, na verdade, que são responsáveis por toda a região, estão sentados no mesmo escritório onde eu estou. Perfeito. Então, daqui nós fazemos toda a gestão, na verdade, da operação da América Latina toda. O Brasil entrando no mapa definitivamente, né? Não só geograficamente, mas também com cabeças pensantes e líderes de mercado. Isso é importante. E, Giba, acho que todo mundo quer saber como é que você tem visto estrategicamente esse boom da exportação
e essa suposta redução dos volumes de importação, como é que isso chega para vocês e qual o ponto de vista e as estratégias, né, voltando no estratégico, quais as estratégias que a One assume nesse sentido, para lidar com essa situação? Sim. Bom, eu acho que todo mundo tem escutado bastante, na verdade, os volumes de importação, na verdade, o consumo está, na verdade, impactado, como muita coisa está impactada. Na verdade, desde que a pandemia, na verdade, se tornou, na verdade, tomou essa proporção, muitas medidas acabaram sendo tomadas, muitos armadores, e o nosso serviço principal conecta a Ásia com a América do Sul, né, com a costa leste da América Latina, né, particularmente o Brasil. Então, muita gente de China para o Brasil, para a gente tentar fazer uma coisa mais direta. O consumo reduzindo aqui, na verdade, a gente tentou, ou todos os armadores, na verdade, vêm tendo estratégias de tentar encontrar um formato que possa adequar a demanda à oferta, né? Ou a oferta à demanda. Ou seja, para a gente a oferta é a oferta de espaço e a demanda é a demanda de carga. Se eu não tenho carga para mover, todos os custos envolvidos para fazer uma movimentação continuam lá, com ou sem carga. O navio tem que sair com ou sem carga. Então, é muito difícil a gente conseguir encontrar esse balanço. Diminuir ou tirar um navio da escala, na verdade, na saída de exportação da Ásia com destino ao Brasil, com uma carga de importação para o Brasil, é uma decisão importante. Por quê? Porque ela não impacta só, ela não reduz só o volume da Ásia para cá. Ela vai reduzir na sequência entre 4 a 6 semanas, dependendo da origem do navio, né, dependendo do último porto que ele tocar na Ásia, ele vai diminuir sensivelmente a oferta de espaço na exportação. Então, hoje nós temos um cenário de importação com redução de consumo, consequentemente redução de volume. Nós temos algumas indústrias em particular que estão aí em retomada muito lenta. Uma das mais importantes é o setor automotivo. Acho que todo mundo aí está acompanhando. Muitas indústrias que pararam por 3 meses sem produzir nenhum automóvel e a demanda de negócios que essas empresas trazem é muito grande, né? Então, é um dos segmentos que foi muito impactado. Então, ou seja, tirar o navio da importação parece uma coisa um pouco óbvia. Só que esse navio não veio para cá. Consequentemente, eu não tenho como levar as cargas de exportação que, na contrapartida, estão extremamente aquecidas. Razões para isso. Uma delas, o Brasil é, né, um grande fornecedor de commodity. Qualquer coisa hoje que a gente coloca dentro do navio de exportação é invariavelmente commodity. Ainda que seja carga reefer. O reefer tem se tornado uma commodity. Frango hoje é commodity. Pode-se dizer. Então, não tem diferenciação, não tem no valor agregado. Obviamente, um produto custa mais, mas não tem valor agregado suficiente, não tem transformação suficiente para justificar, na verdade, um incremento de preço. Consequentemente, esse é um fator. Então, a gente vai estar sempre falando de commodity, aliando sempre esse conceito a volume. Ninguém embarca um container de frango, embarca um. Por semana, nós levamos mais de 500 containers, na verdade, para vários destinos na Ásia, né? Mais ou menos, essa é a nossa proporção. O mercado inteiro leva alguma coisa parecida com 4 mil. Legal. E aí, talvez a gente possa, então, exemplificar, e eu gosto sempre de deixar o legado para as pessoas que estão conosco aqui, que talvez a estratégia para gestão desse volume na IMPO em momentânea redução, e a gente que está um pouquinho mais ligado na área, a gente sabe que a dominant leg, né, a perna que paga o serviço marítimo, ela é a importação, ou seja, enxerga-se uma certa crise nesse momento. E estrategicamente, então, a gente pode entender e contextualizar para as pessoas que aplicam-se os blank sailings, ou seja, cancelam algumas saídas nos principais portos da Ásia, e aqui no Brasil você tem que fazer milagre para não deixar de atender a esse boom de cargas, principalmente alimentícios, como você falou, eventualmente como? Colocando talvez navios extra loaders, que é o que aconteceu, que vem acontecendo ainda ao longo dos meses de, principalmente, junho e julho. Né? Teve alguma coisinha no final de maio também. Então, o extra loader, na verdade, é o quê? É um navio extra para cobrir o espaço de um navio originalmente que estava na rota e que não veio para cá. Então, esse é o objetivo. Para quê? Para diminuir, né, diminuir essa distância ou para não ficar sem absolutamente nenhuma opção. Excelente. Tem aí excelente. toda uma análise, ou seja, não é uma coisa muito simples. Por quê? Porque depende de ter navio disponível. Os navios, em geral, não são dos mesmos tamanhos. Então, há uma restrição também na exportação, num momento particular onde o volume está muito grande, o mercado está extremamente aquecido, a desvalorização do real
também, de uma certa maneira, é um incentivo a mais para que a exportação aconteça, ou seja, o produto brasileiro fica mais barato e, consequentemente, ele já é, em geral, muito competitivo, particularmente a proteína animal, né, falando aí de carne, frango e na verdade, de suíno, bovino e frango. Então, ele já fica mais barato que grandes mercados, por exemplo, competidores do Brasil, por exemplo, como os Estados Unidos, que tem custo em dólar, ou seja, para eles é dólar de ponta a ponta. A gente tem aí uma vantagem também nesse sentido. Então, há na verdade, um interesse maior, na verdade, pelo produto brasileiro, no momento que você começa a ter essas limitações. Então, parte da situação que a gente está vivendo tem um pouco desse peso. Para finalizar, o que a gente está também para dizer é que não há nenhum blank sailing programado de agora em diante da Ásia para cá. Então, os navios estão sendo, na verdade, estão retomando nisso, estão retomando as rotas, ou seja, nas próximas 4 semanas não temos, nesse momento, se eu tiver que dizer hoje, temos blank sailing programado da Ásia para a América Latina, para o Brasil? Nesse momento, para a Costa Leste, não. Então, pode ser que daqui a 10 minutos eu receba alguma coisa dizendo, vamos fazer mais um. Mas, nesse momento, a ONE não tem nenhum blank sailing previsto para as próximas 4 semanas, pelo menos. Boas notícias, Giba. Fico muito feliz. Obrigado pela informação. Tomara que seja. E que se mantenha dessa forma. O fato é o seguinte, a gente tem que tirar disso tudo, a nossa consciência tem que estar relacionada aí a questões estratégicas na área, para entender que o Brasil, geograficamente, é bem posicionado, tirando aí os insights da tua fala, que a gente tem que criar estratégias que atendam a demanda de mercado, e eu tenho certeza que o Pietro vai nos brindar com bons exemplos disso também agora em seguida. Ou seja, se eu tenho um volume crescente e decrescente, eu tenho que ter olhar analítico e criar estratégias efetivas para que isso seja aproveitado, o resultado nessa situação. Ou seja, eu não posso ficar parado dizendo, poxa, que crise, que problema, que boom, que baixa de demanda, que escassez ali, sem que eu crie estratégias, como você bem comentou. Eu só queria fazer uma observação rápida para a gente já para o Pietro. A gente tem visto, inclusive também como questão de logística estratégica, alguns portos na Ásia, especificamente, que é o foco principal da ONE, como até portos na Malásia, como o Porto Kelang. Você talvez não certamente tem muita consciência e conhecimento sobre isso, mas novos portos de transbordo sendo criados como alternativa a Singapura, como alternativa a Hong Kong, que, como você bem comenta, a gente falou isso ontem na reunião, são portos efetivamente para transbordo, mas a gente também tem que novos portos de transbordo, como talvez Porto Kelang, que é um porto de fluxo, um porto que vai muito alimento e outros commodities relevantes, mas também tem sido um porto estrategicamente posicionado para transbordo. Ou seja, o que a gente aqui tem que tirar de insights sobre isso também? É um exemplo que eu dou só para salientar ainda mais o que o Giba falou. Tudo pode mudar de acordo com a demanda que o mercado e os nossos super clientes demonstrarem, certo? Eu acho que é mais ou menos essa mensagem que a gente deixa. E aí, levando um pouco mais, Giba, muito obrigado mais uma vez, a gente já finaliza junto. Ainda levando para o nosso tema da tendência, eu vou pedir para o Pietro nos ajudar a entender como está esse cenário doméstico, esse volume de carga, aquilo que está represado, Pietro, aquilo que a gente tem visto desaparecer e algum tempo depois aparecer com uma extrema urgência, modalidade de transporte mudando a todo momento, cliente que tinha perfil marítimo passando a ter perfil aéreo, represária pela crise, com o Natal chegando, a economia supostamente pronta para retomar, alguns índices positivos, ou seja, eu acho que você precisa de uns 45 minutos, né, para falar sobre tudo isso que eu estou tentando acomodar, mas eu vou até levar um dado relevante. A gente falou em uma das lives sobre compliance e ambiente regulatório que o e-commerce está com 600% de aumento no Brasil, novos usuários, né? Então, como é que você, dentro da Multilog, enxerga toda essa transformação, essa represária de carga, essa situação toda de mercado, e como é que vocês se adaptam estrategicamente a essa era digital, a esse e-commerce e a todos esses detalhes? O que vocês estão fazendo para isso, Pietro? Perfeito. Primeiro, bom dia a todos. Gostaria de agradecer aí o convite do Fábio Camada, da Phil, por essa participação aí, para a gente poder fazer alguns insights aí, né, e juntos aí compartilhar o que a gente tem vivido e o que a gente conhece, né, para a gente poder ir em frente aí, trabalhando e desmistificando algumas coisas. Como você bem colocou, e o Giba também, enfim, a questão da pandemia nos atingiu de várias formas, né? Cada um de uma forma. No meu caso, com os armazéns,
a gente sentiu realmente uma demanda muito forte para ser represada devido, né, ao não aquecimento mais do mercado. Então, a parte de entrepostagem, acho que ela nunca foi tão usada, né, nos últimos anos. A gente vê que 2015, a nossa última curva aí para baixo, né, a última crise, vamos dizer assim, que a gente teve, que realmente nos assolou, a cadeia aprendeu a trabalhar. Então, assim, eu já vivia um outro ritmo, né? Meus números já eram outros desde 2015, mas agora, esses 3 últimos meses, março, abril e maio, realmente a gente despontou, quase voltando aos números de antigamente, devido realmente a esse cenário que a gente não tem muita visibilidade. Com isso, despontou, sim, outros modais, né? A gente vê hoje o aéreo, principalmente, se a gente pegar Guarulhos e São José dos Pinhais, principalmente esses 2 aeroportos, a curva deles em março e em abril é de queda, mas maio já mostra recuperação e junho agora, a gente fechando os números, já tem mais uma recuperação sobre maio. E Viracopos acontece a mesma coisa, só que tem um mês a mais no sentido da curva. Então, eles perdem volume em abril, em maio e começam a recuperar em junho. Isso se dá também porque Viracopos tem uma tendência muito grande entre eletrônico e medicina, healthcare, né? Então, o healthcare veio muito por ali, né? Por isso, também teve essa recuperação, essa queda depois e a recuperação agora. Para tudo isso, a gente vem se preparando não é de hoje, né? Já há algum tempo a empresa vem se preparando, mas não só nós. Eu queria destacar 2 pontos aqui. Eu acho que muito importante a gente destacar que o governo também, a parte pública também tem visto o mercado como uma necessidade de se digitalizar, né? Assim como as privadas, que óbvio que para nós, empresa privada, principalmente de comércio exterior, a gente tem essa necessidade muito além da pública. Mas eu queria destacar 2 pontos legais com a Receita Federal, que em conjunto conosco nós viemos provocando eles aí há alguns anos, temos várias medidas em conjunto com eles por sermos aí o maior recinto alfandegário do Brasil em unidades. Então, a gente conseguiu esse ano, né, logo no início do ano, fazer a DTAS, né, que é a simplificação da DTA, que das puxadas do aeroporto ou do porto para os recintos alfandegados, mas isso não é uma coisa exclusiva nossa, né, isso todos os recintos podem fazer, solicitar isso. Já tem jurisprudência para isso. E o que consiste isso, né? É o ADE número 2, publicado no dia 16 de janeiro. Você pode fazer hoje toda a puxada, toda a alimentação do sistema eletronicamente, o BL, o AWB, enfim, a invoice, o packing list, você carrega ele hoje todo no sistema e a parametrização disso acontece eletronicamente e não há mais a interferência humana no processo, né? O que nós tínhamos até 2019, que dependia assim do horário e da pessoa, né, fazendo ali o apertar do botão, que para nós, óbvio, isso já não existe mais faz tempo, mas tudo isso tem que ter uma cadência, né? A tecnologia ela é muito boa, mas tem que ter uma cadência na sua implantação. E a Receita, por sua vez, vem implantando e algumas fiscalizações já aderiram, não todas no Brasil, mas alguns estados já estão praticamente 100% aderentes a esse ponto. E queria destacar um outro ponto muito legal que aconteceu aí junto com a pandemia, né? Com esse volume de carga todo que a gente recebeu, nós já tínhamos um projeto, assim como a maioria das empresas, bastante coisa na gaveta, e a gente colocou na mesa com a Receita Federal a questão da conferência eletrônica, né? Então, nós conseguimos em abril, logo no início de abril, dia 6 de abril, foi feita a primeira conferência eletrônica remotamente, né, numa operação nossa lá em Campinas. Então, onde o fiscal da sua casa, né, pôde, através dos sistemas que a gente implantou dentro da empresa, fazer toda a conferência da carga fisicamente. Então, tinha todo um passo a passo, um protocolo que foi desenvolvido, onde os nossos funcionários colocam a carga num perímetro todo coberto e fazem o passo a passo ali da abertura, enfim, de todo o processo que a fiscalização faria, né, estando ali fisicamente. Ele faz isso pelo lugar desse fiscal. E isso aconteceu no primeiro dia, fazendo 2 liberações, o que já foi muito interessante. 2 canais vermelhos foram liberados com inspeção física, né? E daí em diante começou a se divulgar e se materializar em outras alfândegas, né? Isso é muito legal, né? Então, São Paulo já praticamente 100%, não é todos os recintos, mas praticamente todos. No Paraná, 100% já utiliza essa fiscalização remota.
Então, isso vem de encontro, né, com tanto o desejo, né, da Receita de ter os seus colaboradores já, né, não mais presentes nas unidades, enfim, esse deslocamento, tudo aquilo que estava na gaveta como um projeto de um dia, né, isso virou realidade rapidamente. Eu queria destacar um outro órgão também na questão da digitalização da Anvisa, né? A Anvisa, a gente sabe que há 2 anos eles fizeram aí toda essa parte nacional de liberação, então, né, não há mais a alfândega local que faz essa liberação, e agora, recentemente, eles publicaram que eles vão trocar o sistema, a plataforma deles, né, na semana que vem, inclusive. Né? Na semana passada, anterior, eles fizeram esse anúncio, o que mostra que o público também está caminhando, né, dentro da estratégia do comércio exterior, né, como um todo, para nós, né, importadores, exportadores, operadores, agentes de carga, despachante, enfim, né, todos temos que fazer as suas implantações, né, para poder trabalhar de uma forma mais sistêmica, né, no sentido de ter aí o dia a dia mais facilitado. Show. E acho que vocês, Pietro, têm operações também, grandes operações nos cosméticos, certo? E essa situação com os órgãos intervenientes, anuentes, tudo isso é espetacular, eu fico extremamente feliz com a materialização de tudo isso. Só que eu fico imaginando como é uma operação de um grande player, que vocês têm alguns, né, dos cosméticos, para manusear essa venda online do comércio internacional, do comércio nacional, essa bagunça toda, até porque dentro da nossa tendência a gente menciona, né, que alguns hubs locais são criados. Claro que no Brasil isso é um pouco mais complicado, mas lá fora as garagens se tornaram hubs logísticos, né? Verdade. A gente tem aqui o João, que é um grande amigo que toca um agente de carga nos Estados Unidos, e a gente sabe que lá você faz um bounded warehouse, um armazém alfandegado, em alguns metros quadrados dentro de um outro armazém não alfandegado. Ou seja, como é que para vocês criam estratégias de produtos para atender essa demanda, sendo que a gente não tem as facilidades burocráticas para a logística digital que os Estados Unidos, por exemplo, têm? Exato. O ponto, eu acho que principal para dividir, eu acho que, como a gente comentou, né, a tecnologia ela é muito boa, mas ela tem um tempo de implantação, tem um tempo de maturidade. Então, visto que a gente tem um planejamento estratégico, há 1 ano e meio, mais ou menos, nós implantamos algumas ferramentas na empresa, a gente fez uma rodada muito grande de investimento na empresa, visionando que o futuro, né, em alguns momentos ali, ao longo do caminho, nós teríamos demandas que nós teríamos que estar pronto para atender. Acabou que casou, então nós fizemos aí a virada do SAP, virada do Salesforce dentro da empresa, que tem inteligência artificial, né? Hoje a gente ainda não utiliza ela porque você tem que alimentá-la pelo menos por 1 ano para ela começar então a te trazer, né, alguns resultados. Então a gente tem o módulo do Einstein, né, chamado Einstein, né, o módulo do Salesforce que tem a inteligência artificial, que já está dentro do nosso dia a dia, e daqui a pouco ele começa então a interagir conosco, e daqui mais 1 ano ele começa a ter algumas funcionalidades, né? E com essa preparação prévia que nós tínhamos, realmente nessa pandemia, né, alguns clientes de e-commerce tiveram uma demanda superdimensionada, entre eles, eu posso mencionar aqui sem problema nenhum, a Natura, que é um grande cliente nosso de cosméticos, né? Eles tiveram a sua parte de e-commerce para mais de 600% de aumento, né? E foi a toque de caixa. Né? E como que nós poderíamos absorver? Obviamente, tecnologicamente, eu consegui já estar pronto devido a essa implantação de 1 ano e meio atrás. Então, foi só startar um módulo que eu tinha pronto dentro da empresa, mas, obviamente, a gente teve que fazer algumas adaptações ainda com mais pessoas, mais espaço, mais estrutura, mas tudo isso a gente conseguiu porque estávamos preparados, a gente tinha um plano, né, estratégico correndo em paralelo dentro da empresa, onde traria esse ganho devido à questão que a gente sabe que é aquilo. Um dia a gente sabia que todo mundo ia para o home office, que a gente, né, teríamos aí todo esse desdobramento que a gente tem hoje, mas não sabíamos que ia acontecer dessa forma. Então, para nós, essa demanda acabou que foi esporádica, mas chegou em boa hora. Nós conseguimos absorver e estamos trabalhando muito felizes aí já em desdobramento de novos projetos, porque já se sabe que, na verdade, o e-commerce é uma realidade mais do que nunca, né? Então, o que aumentou em 600, sem dúvida vai ter aumento aí de pelo menos 2 dígitos, né, mensalmente, devido às tendências de mercado.
Então, é uma coisa que a gente não pode parar de investir, não pode parar de correr atrás e estar pronto com todas essas outras iniciativas públicas e privadas, né, correndo em paralelo, para a gente desburocratizar o quanto mais a gente puder o processo como um todo no comércio exterior. Legal, Pietro, super obrigado. Eu estou aqui já chateado porque eu parei para olhar o relógio agora e é inacreditável. Já é hora da gente caminhar para o fim. Eu tenho recebido diversas críticas sobre o Comex 20+, e felizmente as críticas são só que são curtas as lives. Graças a Deus eu não recebi nenhuma crítica diferente dessa. Excelente. Mas eu sei que o teu processo com o Natura, a gente estuda bastante o mercado, observa Multilog e os principais players, como você mencionou, não está entre os maiores, mas em área é o maior recinto alfandegado do Brasil, isso é super relevante. Eu sei que vocês têm um processo de one-stop shopping aí com eles, para que tudo seja centralizado, enfim, tem uma série de coisas legais para a gente falar, mas os insights que talvez a tua fala me deixa são basicamente a gente entender que antever o futuro, que é o que a gente faz aqui, olhar as tendências, talvez possa parecer uma missão difícil, mas se a gente observar dados, se a gente observar, a gente que tem oportunidade, aquilo que acontece em outros países, seguir o caminho de outras economias, observar como é a logística de ponta fora do nosso país, observar como funcionam os órgãos anuentes em lugares que de fato efetividade existe, independente ao tamanho do país ou tamanho da alfândega, são estratégias positivas para a gente tentar antever e tentar se preparar, criar novos produtos. Eu sei que vocês têm aí um produto novo na malha aérea, ou seja, um DTA, um caminhão alfandegado, né, que segue e cruza o Brasil todo e com frequência quase que diária, ou seja, tem bastante coisa legal para a gente falar, que são frutos desse planejamento estratégico com um olhar para o futuro que vocês tiveram. Como a One menciona, colocar um headquarter no Brasil é estratégico e vai muito além do que a gente imagina. A gente não teve nenhuma oportunidade de comentar e o tempo não nos favoreceu mais uma vez, infelizmente, mas a gente não comentou sobre os agentes de carga que foram comprados por armadores, os terminais que são geridos por armadores, os armadores que têm empresas como um dos armadores do conglomerado da One, que ainda é sócio da Yusen Air, ou seja, que é um agente de carga focado em aéreo, que no Japão a gente sabe que tem aeronaves, ou seja, a gente precisava de mais ou menos aí 1h30, eu sei, mas, enfim, eu estou tentando contextualizar tudo isso, já agradecendo você e o Gilberto pela participação, né? A gente sabe que uma tolerânciazinha existe, mas a gente não quer estender muito e já adianto e já nos agradecimentos, confirmo para vocês que, por conta desse tipo de situação, que é como dizem para a gente, onde a conversa está engatando, a gente tem que parar, serve então como provocação da gente observar tudo isso que foi dito, das movimentações de gestão, de estratégia e de criação de ferramentas para adaptar as nossas empresas para o mundo digital. Eu acho que o tema logística digital estratégica, a gente pode cortar no meio e colocar qual a minha estratégia para essa demanda digital. Independente ao perfil da empresa, os armadores, o Giba sabe, os armadores estão todos digitalizando até o acesso do Customer Experience. A gente está quase sendo conduzido a fazer tudo como as companhias aéreas e os bancos fizeram conosco. Ou seja, tem muita reflexão para a gente tirar de tudo isso, da mudança do perfil do negócio e muita coisa legal de ferramenta que a gente vem criando para se adaptar a esse mercado, como dizem num termo aí que se tornou popular, um mercado tão vulcado, né? Ou seja, eu fico realmente muito grato por vocês terem participado. Acho que o Pietro, você quer falar alguma coisa, Pietro, agora no final? Eu só queria complementar tudo que você falou. Para você ter ideia, a gente criou uma plataforma para os nossos clientes, né, que a gente denominou Gênios, né? Então, ou seja, o Einstein e o Gênios, né? Você vê que, né, a brincadeira mas assim, eles vão resolver o negócio todo, entendeu? Exatamente. Então não tem jeito. A digitalização, a automatização de processo já é uma realidade. A gente sabe que o digital skill também foi falado em uma das nossas lives, é isso que é importante, eu acabo mencionando todas as nossas lives em uma só sempre. Todas as tendências que a gente discutiu anteriormente, é bom que a gente está no final das tendências, então fica fácil, mas eu tenho certeza que o Giba, com as quase 200 pessoas que ele tem em São Paulo, ele tem que estar preocupado com o digital skill dessa galera. A gente vem de uma geração um pouco mais antiga que não está tão habituado com isso, mas a gente está percebendo que existem diversos caminhos aí para a gente se adaptar e fazer um reskill daquilo que a gente já conhecia e enfim, não é de se anular o que a gente sabe, mas é da gente entender que a gente tem que reaprender muita coisa. Mas, senhores, mais uma vez, muito obrigado. Giba, super obrigado, tá? Valeu aí pela tua participação. Agradeço você pelo convite e agradeço, na verdade, eu vejo aqui que são 58 participantes. Obrigado, não consigo ver todos, mas obrigado a cada um que
dedicou um pouquinho de tempo aí para participar. Sigo à disposição, na verdade, de todos vocês. Os meus contatos podem ser compartilhados posteriormente aí pelo Fábio. E aqui estamos, na verdade. Não faz sentido ter um negócio se nós não estivermos dispostos ou abertos e preparados para atender os que nos procuram. Então, fiquem à vontade, se for necessário, vou atender com a maior alegria e com a maior disposição. Obrigado. Valeu, Giba. Muito obrigado, viu, Pietro? Obrigado mais uma vez, meus grandes amigos. Espero revê-los em breve, fisicamente, se possível. Mas, enfim, a gente está indo para o final dessa linha. Muito obrigado a todos. Obrigado. Eu não vi os comentários, mas vi agora um outro grande amigo, Vitor, internacionalmente também posicionado. Grande abraço, Vitor, grande amigo dos dois também. Gente, muito obrigado por tudo. A gente encerra por aqui. Na próxima terça-feira a gente faz a nossa live e o último comentário, ela de fato vai ser uma das lives também disruptivas dentro desse cenário, porque a gente colocou junto para bater papo em prol do Comex 3 dos maiores players no consolidado. O Giba os conhece muito bem, porque são grandes clientes deles, eu sei. A gente vai ter a Craft, a Plus Cargo e a Link dentro de uma mesma sala, conversando sobre o transporte 4.0. Isso acontece na próxima terça, às 9 horas, das 9 às 9h30 e poucos. Tá? Eu não vou mais falar horário para não me comprometer. Muito obrigado, gente. Grande abraço para todo mundo. Um excelente dia para todos. Tchau, obrigado.